Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, os nossos irmãos internautas também. Que sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Que tenhamos uma tarde de estudo, de muito proveito para todos nós. Vamos dar alguns avisos antes de começar a reunião. A nossa... Tem copo lá? Ah, tá. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Sábado e quarta-feira é reunião pública. Temos 3 reuniões públicas na quarta e 2 reuniões públicas no sábado. Nós temos os estudos, estudamos todas as obras básicas de André Luiz, as obras básicas da doutrina espírita, obras de André Luiz, obras de Leon Denis e obras de Dona Ivone Pereira. Temos todos os dias estudos em vários horários. Quem quiser vir estudar conosco, pode entrar no nosso site www.centroespiritaAltivoPanfiro.com. Lá vai encontrar toda a programação da nossa casa. É só olhar lá, escolher o horário e vir estudar conosco. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados, de 8 ao meio-dia. Os pais e as crianças chegam na nossa casa, tomam o café da manhã, vão para as salas estudar, cada um em sua faixa etária, almoça e retorna aos seus lares. E nós também distribuímos cestas básicas para essas famílias. A gente pede, quem puder nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, é só trazer, que será bem-vindo para a nossa casa. Nós temos também o bazar beneficente, e a gente pede, quem tiver roupas, sapatos, cintos, bijuterias, bolsas, tudo isso em bom estado para ser comercializado no nosso bazar, e a renda é revertida para a obra social. Então, a gente pede a ajuda de quem puder nos colaborar conosco, vai estar nos ajudando muito. Quem vai fazer o nosso palestrante de hoje é o nosso Carlos Magno. Ele vai falar dos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. A sustentação é a nossa trabalhadora da casa, a nossa querida Maiara Abreu. Ela vai falar da lição 157 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos ler, então, essa página para dar início, fazer a nossa prece e iniciar a nossa reunião. Faze isso e viverás. E Lucas fala para a gente assim: e disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. O nosso Emmanuel comenta essa passagem assim: o caso daquele doutor da lei interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo,
esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre. Acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faze isso e viverás. Vamos elevar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, mestre querido, mestre amado, nós te rogamos, Senhor, nesses instantes, a tua proteção, a tua ajuda para a nossa reunião da tarde de hoje. Te pedimos tuas bênçãos de amor, de paz e de luz para todos nós que aqui estamos, para o nosso palestrante, o Carlos Magno, para a nossa Maiara, que vão fazer uso da palavra, que eles possam ser inspirados pelo teu amor, que o altivo possa ajudá-los também. E assim pedimos, Senhor, a tua permissão, a permissão de Deus, a permissão do altivo e da coluna espiritual, diretora da nossa casa, para dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, então, com a palavra agora, Carlos Magno. Boa tarde a todos. É um imenso prazer retornarmos a essa casa. Uma alegria que talvez eu não consiga expressar, porque falar de 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo é sem dúvida uma honra. Ainda mais quando temos em nosso país figuras brilhantes, né, que não falaram, mas vivenciaram efetivamente as lições do Mestre Jesus, como o nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, que ontem estaria completando, se estivesse no plano físico, 114 anos. Então, a nossa gratidão a este ser abençoado que esteve entre nós e não apenas falou, mas exemplificou em toda a sua vida o Evangelho do Cristo Jesus. Nós vamos começar com aqui lendo, certamente que não vou cantar para não espantar ninguém e não obscurecer a brilhante música de Tim Vanessa. Aos pés do monte, um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser.
quero ser manso, quero ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Exatamente desta dor serena, quando nós compreendemos essa grandiosa mensagem do Evangelho de Jesus, o Consolador prometido. Esta obra magistral, que desta vez nós não vamos, já estivemos aqui numa outra ocasião, mas desta vez nós optamos em não falar mais minuciosamente sobre a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim refletirmos em torno do que é o Evangelho. Esta obra aqui, maravilhosa. Então nós vamos direto aqui na introdução. A introdução de uma obra normalmente onde existe a síntese, onde faz um apanhado do que aquele livro, do que aquela obra quer abordar. E na introdução diz assim, objetivo desta obra. Acho muito interessante porque o objetivo é o que norteia. Se nós chegarmos em qualquer instituição, empresa, escola, há um objetivo. Há um alvo a alcançar. Então esta obra já de cara, ela traz o objetivo desta obra. Pode dividir-se em 5 partes de matérias contidas no Evangelho. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentar seus dogmas e o ensino moral. Então ele divide aqui os evangelhos em 5 partes, 5 ensinamentos. Os atos comuns da vida de Cristo é aquelas discussões, né, que as pessoas estéreis, que as pessoas ficam, se o corpo de Jesus ali foi um corpo, se o Jesus, o que ele fez a partir dos 12 anos até os 30 anos? Ah, Jesus sumiu, o que Jesus fez? Jesus fez isso, Jesus fez para tal lugar. Então está falando do seu dia a dia mesmo. Isso não faz diferença nenhuma para a gente. Se Jesus foi estar com os hindus, se Jesus foi para a Índia, se Jesus foi meditar, não vai fazer diferença nenhuma. Depois vai falar dos milagres. Aqueles ensinamentos que a gente vê, né, que Jesus teve na boda de Canaã, e aí transformou a água em vinho, e tantos outros milagres, as curas, etc. Lázaro, se Lázaro tinha morrido, se ressuscitou, também não vai fazer diferença nenhuma. As predições, aquelas lições que Jesus previu acontecer. Inclusive uma delas é que ele disse que enviaria outro Consolador. Não disse que voltaria, mas que enviaria outro Consolador. E as palavras que foram tomadas pela igreja como fundamento dos seus dogmas. Então a gente vê que a igreja tem vários dogmas, né? Aí tem um posicionamento, se Jesus é Deus, se Jesus não é Deus. Tem dogmas que também não faz diferença alguma no sentido de transformação da moral do ser humano, em que pese o nosso respeito a qualquer religião, seus dogmas. O espírito, segundo a abordagem, né, o dogma do espiritismo é a reencarnação, o que para nós, na verdade, não é um dogma, uma vez que já está mais do que comprovado, segundo vários estudiosos. Mas vamos ficar com o que interessa, que é a 5ª parte que ele expressa aqui, que é o ensino moral. Então nós vamos pular
E aí, em seguida, mais adiante, ele fala assim: é finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Aqui nós chamamos atenção. Não diz para a felicidade aqui, para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Também outro detalhe importante. Uma ponta do véu. Porque certamente o nosso estágio evolutivo não nos possibilitaria entender se levantasse todo o véu. Chegará o momento que nós teremos todo ele levantado. E ele conclui dizendo assim: essa parte é a que será o objetivo exclusivo desta obra. Ou seja, qual o objetivo exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo? É refletirmos em torno dos ensinamentos morais de Jesus. E daí, só para que a gente possa fazer uma reflexão, por que é Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar tomando a palavra Evangelho, que em hebraico significa boa nova. Que boa nova! É porque já existiam vários ensinamentos aqui naquela época, e existia a ânsia daquela sociedade de que viria um Salvador. E eles ficavam ansiosos, aguardando que a notícia chegasse de que o Salvador já estava entre eles. E essa notícia veio através de João Batista, muito evidenciada. Só que, infelizmente, como eles aguardavam um Salvador que iria descer num carro, uma carruagem de fogo, e que tomaria uma espada e dominaria os romanos e libertaria para todo e sempre aquele povo daquele jugo romano, então para eles foi difícil acreditar que aquele que estava sendo anunciado por João Batista era esse Salvador, uma vez que Jesus vem trazer uma espada completamente diferente. A espada de Jesus não era para cortar o inimigo, mas era para criar uma luta interna. Era para travar uma batalha interna. Este era o convite dele. A tomada de posição do Cristo não seria domar um reino passageiro e efêmero da terra, mas seria a de mostrar para aquela sociedade que o único reino que vale a pena nós reinarmos é o reino da nossa consciência. Mas imaginemos nós estamos aqui hoje neste conforto, nesta casa que estão de parabéns, todos os organizadores, todos que se mobilizaram para que hoje nós tenhamos essa instituição com esse padrão de excelência. Os pequenos detalhes, ao chegar na instituição, nós percebemos aquele canteiro de flores, que coisa linda, maravilhoso. Estamos aqui sentados tranquilos. Ninguém está preocupado se vai adentrar a polícia, se alguém vai nos pegar, se alguém vai nos levar para as arenas, para os leões nos devorarem. Ninguém está preocupado com isso. Mas esta não foi a realidade da época dos cristãos. A realidade era outra. Então eu posso concluir com isso que nós vivemos o melhor momento da nossa vida. E nós não estamos falando do melhor momento da nossa existência. Nós estamos falando do melhor momento da nossa vida. E por que nós afirmamos isso? Por duas razões. A primeira, que só existe um momento real, que é o agora. Não adianta confabularmos, mas quem sabe, não adianta. Nós só temos um momento real na nossa existência, que é este momento que estamos aqui. Que fizemos essa escolha de vir, de assistir a palestra nesta tarde, de recebermos essas bênçãos celestiais,
Então este momento aqui para nós é único, ele não se repete, não se repetirá e não existiu igual. Então o primeiro ponto é esse, este é o melhor momento da nossa existência, porque é o momento que nós estamos aqui, presente no aqui e agora. Nós não sabemos se eu sairmos daqui, não estou aqui rogando praga para ninguém, mas se nós sairemos daqui, seremos atropelados ou acontecerá alguma coisa em meio a esse caos desta sociedade em que nós estamos vivendo. Sem dúvida, nós não sabemos disso, certo? Então esse momento é real. Agora, o que é beleza, o que é uma beleza, uma luz nessa mensagem do Cristo? Por que é o Evangelho? Por que é essa boa nova? Porque é a notícia que até então ninguém tinha trazido antes. A notícia que o Cristo traz nunca foi apregoada antes. Existiam vários ensinamentos, mas não igual ao de Jesus. O ensinamento de Jesus é um ensinamento que vai quebrar todos os paradigmas, inclusive para aquela sociedade da época. Porque Jesus vem trazer uma igualdade efetiva, uma igualdade entre todos os seres, seja homem, seja mulher, seja judeu, seja publicano, seja samaritano, todos os seres passaram a ter uma igualdade. Não importava o nível social, se eles eram escravos, se eram da alta cúpula, se eram os militares, se eram os sacerdotes, não tinha diferença. Então, certamente que isso abalou as estruturas. O ser humano acostumado com seu orgulho a determinados posicionamentos, costuma a se autodenominar aquilo que ele não é. É comum, às vezes, a gente encontrar num grupo de rede social, num simples zap de um condomínio, de um lugar ou outro, a pessoa botar assim, doutor fulano, doutor Carlos. Não é o Carlos, é doutor Carlos. Faz questão de frisar doutor. O doutor não somos nós. A pessoa, ainda que esteja ocupando qualquer cargo na sua vida, na sua existência, não é o que ela é. Ela é um ser espírito eterno, que inclusive, muito mais de qualquer título que possa existir aqui na Terra. Você pode pegar um mendigo, na condição atual da existência dele, mas ele pode não, muitas vezes ele é, enquanto espírito, ele é um ser muito maior do que é capaz de conceber os postulados, digamos assim, as estruturas sociais, as limitações de que nós nos colocamos dentro da sociedade. Porque hoje não precisa muito, eu não vou nem dizer que esse ser venha desencarnar, mas se, por exemplo, a pessoa é um desembargador, se a pessoa é um ministro, se a pessoa é isso, é aquilo outro, e ela hoje começar a ter um problema de Alzheimer, por exemplo, ela deixa de ser. Ela deixa de ser. Aquele ser existente naquela existência, acabou. Que tinha aquele nome, aí tinha esposa, tinha filha, ele vai chegar em casa, ele não conhece a própria filha. Não conhece a esposa. E não sabe sequer quem é ele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Então imagine, esse ser que estava todo formatado por essa sociedade, deixou de existir. Então é isso que Jesus veio ensinar. Jesus veio mostrar para aquela sociedade que eles eram muito mais do que eles estavam exercendo ou passando naquele instante. Vocês são espírito eterno. Então Jesus, primeira coisa que Jesus traz, esperança. Um dos quesitos mais importantes, mais valorosos na vida de qualquer ser humano é ele precisa ter esperança. Porque o indivíduo que não tem esperança é um ser que ele tem várias possibilidades de passar por situações difíceis. Inclusive as nossas doenças psicoemocionais estão muito vinculadas a isso. Aquele indivíduo que não tem esperança estará com a grande chance de ser alguém que vai ter um problema de depressão. Porque ele não vê saída para a sua vida, se prende a algum evento que já passou e que deixou numa situação desconfortável e ele não sai daquele evento.
Porque se ele tiver esperança, ele consegue sair. Ele diz, isso está acontecendo agora, mas vai passar. Né? Se ele começa a projetar, fica no outro problema, que é um outro grande problema psicoemocional da nossa sociedade contemporânea. A ansiedade. Por quê? Porque ele está projetando algo para o futuro, mas que ele não acredita que vai acontecer. Porque aquela ansiedade doentia, se o indivíduo tivesse convicção, ele estaria tranquilo, teria ansiedade sadia. Vai chegar esse grande dia da minha formatura. Isso é ansiedade sadia. Mas essa ansiedade desesperada, que faz com que ele pare de viver, é por falta de esperança. Ele não acredita que aquilo vai acontecer. Se acreditasse, não estaria com tamanho desespero. Então, esta é uma visão que Jesus traz de uma vida que não acaba. Uma vida que continua. E aí Jesus fala de uma igualdade. Aí Jesus vem falar de uma justiça. Mas ele não vem de falar de uma justiça isolada. Uma justiça que pega o indivíduo e que pune esse indivíduo. Jesus vem trazer uma justiça que ela caminha de mãos dadas com amor e de mãos dadas com a caridade. Então, uma justiça que ela tem um propósito transformador e não punitivo. Também é outra proposta que o Cristo traz. Tanto que ele aplicou essa justiça várias vezes, inclusive em determinado momento, quando é aquele caso da mulher adúltera que iria ser apedrejada. Ele aplica uma justiça com amor, com caridade, onde ela não só consegue se libertar da pena, mas também a transforma-se efetivamente para toda a eternidade. Então observemos nós, o Evangelho que o Cristo traz, essa boa nova, é uma renovação de uma visão fixada no corpo físico. Ele agora vem apresentar um ser espiritual. E essa apresentação do Cristo deste ser espiritual vai culminar com o quê? Com a comprovação desse ser espiritual. Porque no momento que Jesus desencarnou, certo? Porque Jesus desencarnou. E aí vem outras questões daquelas de menor importância, se o corpo de Jesus era fluídico, Jesus não desencarnou, na verdade desmaterializou e etc. Não faz diferença nenhuma. O fato que Jesus estava num corpo de carne, Jesus sai desse corpo de carne. E depois de sair desse corpo de carne, o que ele é? Espírito. Ele é espírito. Porque se ele não é o corpo, ele é o espírito. E Jesus vem e prova, como já tinha sido anunciado pelas profecias e por ele mesmo, que ele continuava vivo, que ele estava ali e que continuaria para a eternidade. Então, a outra grande lição que Jesus vem deixar àquela sociedade. Então, uma sociedade que não tinha expectativa, uma sociedade que vivia totalmente perdida em si mesma, ela realmente agora consegue a verdadeira libertação. Ao menos aqueles que escutaram, que não foi o meu caso. Senão não estaria aqui, neste momento, fazendo essa palestra. Provavelmente estaria na orientação espiritual da casa. Já não estaria mais aqui. Então, aqueles que efetivamente ouviram, como diz a música de Tim e Vanessa, eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui vem bem ao encontro daquela lição do Cristo, quando ele diz assim, aquele que tem ouvido de ouvir, que ouça. Ou seja, todos nós temos ouvido de ouvir. Quem quer dizer com isso? De forma poética, Jesus quer dizer que nem sempre a gente escuta o que está acontecendo ao nosso redor. Ou, muitas vezes nós escutamos, mas não faz diferença alguma. Quantas e quantas vezes a pessoa ouve algo e, como diz os antigos, entra no ouvido e sai do outro. E mais tarde ela vai lá estimar
por não ter escutado um conselho. Então, ou seja, não teve ouvido de ouvir, de assimilar, de introjetar, de sentir na sua alma reverberar aquele som. Como acontece quando nós estamos em determinados espetáculos, onde alguém está cantando, né, e você, ao ouvir aquela música, você se arrepia, e você se emociona, e muitas vezes você vem às lágrimas. Por quê? Você não só ouviu, tocou a sua alma. E Jesus tinha esse poder de tocar almas, como continua tendo o poder de tocar almas. Então, esta lição de Jesus, ela vai estabelecer para nós algo muito maravilhoso. E daí você vai indagar, vai falar assim, mas Carla, por que então que se o Evangelho de Jesus foi tão maravilhoso, se bastava ouvir, por que então necessário se fez um Evangelho segundo o Espiritismo? Que hoje nós estamos comemorando 160 anos. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo vem cumprir uma lição que está aqui no capítulo 4 deste Evangelho, quando ele faz uma citação de uma das falas do Cristo. Quando Jesus diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Ou seja, depois desse não tem outro. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por que não podia receber? Porque não vê e absolutamente não o conhece. Então já existia? Sim, claro que existia. Jesus estava ali, então existia. Os Espíritos estavam presentes naquela época? Estavam presentes. Os discípulos do Cristo não eram tomados pelos discípulos, pelos Espíritos e não realizavam cura? Sim. Então já existia sim, mas não estavam preparados. Mas quanto a vós, de quem que ele está falando? Dos seus apóstolos. Conhecê-los-eis, porque ficará convosco, estará em vós. Olha, grava essa parte, estará em vós. O Espírito de verdade estaria naqueles apóstolos deles. Ou seja, seriam os próprios. Porque se está neles, são eles. A representação. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ou seja, não sou eu que vou voltar, meu Pai, ou seja, Deus iria enviar outro Consolador, que não seria o Cristo. Seria outro. Vos ensinará todas as coisas, vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, por isso, ou seja, se Jesus vem falar para aqueles apóstolos que este Consolador iria relembrar as coisas que ele tinha falado, o que aconteceria com os seus ensinamentos? Ficariam esquecidos, porque senão você não relembra alguém algo que a pessoa não esqueceu, certo? E se não existisse algo a mais para acrescentar no que Jesus tinha falado, também não seria necessário Jesus falar assim, que vos e ensinará todas as coisas e vos fará recordar, ou seja, que vos ensinará todas as coisas. Significa que Jesus não tinha ensinado tudo absolutamente, ou ainda quem estivesse ensinado, tinha ensinado de forma velada, certo? Então seria necessário que algo viesse. Que algo é isso? Espírito e verdade. Não viria mais um ser físico, encarnado. Seria uma mensagem que retornaria. Então, em verdade, o que Jesus vem falar é o seguinte: olha, eu vim aqui, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ou seja, eu sou a corporificação, a materialização dos ensinamentos de Deus para vocês. Eu vim aqui passar esse ensinamento. Mas vocês não vão conseguir
absorver eles, porque vocês ainda estão aqui na primeira série primária. Quando vocês chegarem lá, um pouquinho mais adiantado nas outras séries, aí vocês vão poder entender com mais pujança, com mais propriedade, o que eu tenho ensinado para vocês. Então foi isso. Porque a mensagem em si, o Consolador, é a mensagem do Cristo. Nós precisamos sair dessa ideia de Jesus físico. Não existe. Quem ainda está preso a um Jesus físico não entendeu que o propósito do Cristo de ficar na cruz, sair dali, aparecer e espiritualmente era para dizer, ó, foca nesse pedaço aqui. Esse outro aqui vocês ficam com o que eu ensinei. Porque eu não existo enquanto este homem barbado, este homem físico. Já passei muito além desse estágio. Só voltei a esse estágio muito rastejante em amor a vocês. Mas não terei mais necessidade de voltar. Vocês já estarão amadurecidos para receber uma mensagem sem que seja focado numa pessoa. A mensagem descerá, como também ensinou nos evangelhos, que viriam no final dos tempos, as pessoas falariam, vossos filhos, vossas filhas, etc. Então esta mensagem, quando retorna através do insigne professor Hippolyte Léon, nosso querido Allan Kardec, que muitos de nós não temos noção da grandiosidade desse espírito, e certamente Kardec faz parte daqueles espíritos da primeira ciclo ali do Cristo, que estão junto de Jesus, tá? Isso é importante entender. E é tão grandiosa essa mensagem do Evangelho, tão grandiosa, que quando completou 160 anos, até que quando completou 100 anos de existência do nosso Evangelho, estamos fazendo 160, então há 60 anos, olha que coisa maravilhosa, fizeram um livro. Qual era o nome do livro? O Espírito da Verdade. Lembra dessa palavra lá atrás? Enviarei outro Consolador que virá em Espírito e Verdade. Lembra? Então há 60 anos, escrever o Espírito da Verdade. Olha que coisa linda. Em teu nome, Senhor. É o prefácio da obra. Em teu nome, Senhor. Ou seja, em nome do Cristo. Mestre, como os discípulos o chamavam. Estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec. Olha que coisa linda, gente. Os espíritos de tamanha grandiosidade, magnitude, fala estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec. E nós achamos que já fiz o ESD, já fiz o CI, já fiz o curso de médios, não preciso mais estudar. Então, estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados, de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome. E aí vai seguindo a mensagem, é uma mensagem pequena, vale a pena depois até ver o livro, que o livro tem lindas mensagens, esse livro, O Espírito da Verdade, que é mais uma das obras de Chico Xavier, que psicografou junto com Valdo Vieira, mensagem ímpar e mensagem par, cada um escrevia uma mensagem. Então esse livro foi escrito em 1961, por quem? Olha a tropa de elite. Eurípides Barçanu, Bezerra de Menezes, Caí Barchútil, Anália Franco, Hilário Silva, André Luiz, Emmanuel, Meimei e outros espíritos. Me arrepiei aqui, porque a gente se arrepia. Olha só, vou ler de novo. Estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec. E nós vamos pegar espíritas na atualidade, falando que Allan Kardec está ultrapassado.
Então, não pegou a essência do Evangelho. Preciso ter um pinguinho de humildade para reconhecer a minha mediocridade diante desses espíritos grandiosos. Se eu não tiver essa parte inicial, eu vou estudar muito. Vou estudar. Mas não vou sair do lugar. Por quê? Por que é necessário estudar? E aí nós vamos aqui, já falamos o que é o Evangelho. Acho que acredito que todo mundo entendeu. Tanto que é o Evangelho do Cristo, quanto que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é uma imitação, como surgiu lá no primeiro nomezinho, imitação do Evangelho. Não vai discorrer sobre tudo do Evangelho, mas vai pegar a essência do Evangelho. Vai pegar a parte que, como está aqui na introdução, é essencial para o nosso processo de construção da nossa felicidade vindoura. Então, esta obra, nós já entendemos o que ela é. Agora eu vou perguntar, por que estudar o Evangelho? Por que eu estudar o Evangelho? Porque o Evangelho, ele vai falar de uma asa que nós não temos. Nós temos ali a asa, nós temos o lado intelectual, o lado moral. Então, o que é o Evangelho? Já sabemos. E por que eu preciso estudar? Porque eu, através desse conhecimento intelectual, além daquele que eu pego da formatação da química, da física, da matemática, português, que vai servir para o meu processo de vir a ser, de realizar-me dentro do contexto da sociedade, aí eu preciso desenvolver também os conhecimentos de ponto de vista de outros caminhos, de outros ensinamentos. Por isso que nós vamos perceber que nós temos uma sequência. Nós temos lá nos idos dos anos 80 a inteligência intelectual, certo? Era o QI. O QI. Aí todo mundo que tinha o QI, eu me senti o ser mais ignorante do universo. Porque quando eu fui fazer uma prova, eu tinha tido um estudo muito difícil, né? Trabalhava, estudava, aquela coisa toda na infância. E aí quando eu fui fazer uma prova da aeronáutica, aí tinha teste, aqueles testes que aí eu falei, meu Deus, eu não estudei nada, não sei o que eu fiz na escola esse tempo todo, eu não sabia nada. Por quê? Era um estudo específico, o indivíduo que tinha o QI tal, era avaliado, este é o ser inteligente. Depois, mais adiante, vamos passar adiante, vamos encontrar Wolf Gardner falando da inteligências múltiplas. Bem próximo ali, ele e o outro, Damasio, que vai falar da questão do cérebro emocional, inteligência emocional, John Goleman. Então a gente vai ver estudiosos da área da psique humana trazendo outros entendimentos de inteligência. E agora fica entendido por que aquele indivíduo, aquela criança que a vida inteira foi o CDF, tirou 10 em tudo, não consegue um bom posicionamento em termos de profissionais na vida, porque faltou inteligência emocional. E aí, depois de escalonado esses 3 aspectos da inteligência, nós mergulhamos já no final do século passado para esta década agora, na inteligência espiritual, QS em inglês, né? Inteligência, coeficiente espiritual, inteligência espiritual, que outra psicóloga começou a estudar esse âmbito da intuição como um processo de desenvolvimento humano. E tem uma outra psicóloga, que não me vem à memória agora o nome, né? Mas que tem uma outra psicóloga que diz o seguinte, ela diz assim, o mundo futuro pertence aos visionários. O que é visionário? Intuição. É intuição. É a capacidade de você ver o que não se vê com os olhos. É o visionário. A pessoa tem uma intuição, isso aqui é uma coisa boa que eu vou desenvolver. E aí ela vai por aquele caminho dá certo. Isso chama intuição, que será o grande processo de desenvolvimento da humanidade, o grande passo que a humanidade dará no futuro, inclusive do ponto de vista mediúnico, onde outros tipos de mediunidade serão tão necessários, porque esse patamar da intuição do ser humano estará tão
elevado que ele praticamente estará conversando com o seu mentor espiritual o tempo todo. Isso vai ser comum para toda a humanidade. Então, é necessário estudar o Evangelho, por quê? Porque quando eu estudo o Evangelho, aí eu vou entender, vou falar assim, agora entendi aquela história de passar o camelo pelo buraco de uma agulha. A vida inteira eu ficava tentando imaginar uma agulha gigante e um camelo pulando ali por dentro, igual minha mãe enfiava a linha na agulha. E aí a gente vai ver que existem interpretações que camelo também era conhecido como uma fenda na rocha, que era difícil o camelo passar por ele por dentro. Outras interpretações que vai dizer que existia um cabo, quem estecia, quem estapete, um cabo grosso, e aquilo não era fácil passar no buraco daquelas agulhas. E aí a gente faz essa comparação com o rico e para o reino dos céus. Então agora eu conseguindo ampliar minha percepção sobre essas lições, aí eu começo a entender que o Evangelho não está ultrapassado. Começa a perceber que por que Jesus falava, vós sois Deus, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Porque eu percebo que Jesus está falando de um progresso espiritual e que ali ele não tinha feito tudo. Não quer dizer que a gente vai fazer mais do que o Cristo, porque Jesus já atingiu o estado pleno, pelo menos do nosso patamar. Então nós não vamos fazer, obviamente, mais do que ele. Mas quer dizer que naquele momento ele não fez tudo que poderia fazer ou que seria capaz de fazer. Ele fez o que era necessário só, e que já assustou. E que já fez com que muitas pessoas imaginem que tudo aquilo dali foi uma historinha. Aí vai surgir várias correntes dizendo que não, Jesus foi inventado, que isso não aconteceu, aquilo outro não aconteceu. Por quê? São os intelectuais que, de posse de determinada área do conhecimento, transplanta aquele conhecimento para todas as outras áreas e tenta encaixar todo o universo dentro da sua caixinha, como fala o Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, que há uma tendência do ser humano ter um conhecimento de uma determinada área e a partir daí tentar encaixar o universo dentro da sua caixinha de conhecimento. Isso é tão forte, é tão curioso isso. Eu estou assistindo uma série na televisão e eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, como nós somos medíocres, como a raça humana é medíocre. Quase que todos os filmes que a gente assiste de extraterrestre, o filme fala de povos que vêm para invadir e roubar o que é nosso. Isso, sabe o que se chama isso aí? Isso é a nossa projeção. Eu estou projetando até no extraterrestre as minhas inferioridades. Quando os grandes estudiosos, como Haroldo e outros demais, dizem que o único planeta de expiações e provas que existe no nosso sistema solar é o nosso. Ou nós somos a plebe, nós somos os necessitados. Então ninguém vai vir aqui para tentar roubar a riqueza que nós não temos condições de contemplar. Porque nós não queremos essa riqueza, comportamos-nos feito porcos, pisamos nas pérolas que caem nos nossos chiqueiros. Quantas e quantas vezes, gente, a gente está rodeado de beleza, nós estamos lastimando, lamuriando da vida, porque não conseguimos contemplar o que Deus está nos dando quanto riqueza. A própria circunstância do existir, não existe riqueza maior. Quantos e quantos filmes retratam pessoas que eram milionárias, e aí o cara perde tudo e ele daria tudo que tinha para voltar a ficar um pouquinho mais junto do seu filho, do seu neto, da sua família. Pergunta a qualquer milionário do mundo, num leito de hospital com câncer, fala assim, olha, eu quero trocar contigo, me dá toda a sua riqueza, sua fortuna, e você fica com a minha saúde, eu quero ficar no teu lugar. Quem faria isso em sã consciência? E qual milionário que rejeitaria essa possibilidade? Então, nós ficamos nessas confabulações, presos no nosso ego, imaginando
todo o universo vai estar preocupado com o nosso planetinha Terra, essa poeira perdida. E daí a gente começa a entender que é necessário, por isso é que nós chegamos nesse porquê. Eu preciso estudar para obter esclarecimento. Como diz no livro dos estudos, não é a única parte necessária, mas a inteligência, o conhecimento engendra o progresso humano. Ou seja, ele ajuda nesse processo de crescimento do ser humano. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. E eu posso falar por mim. Porque como foi abençoado conhecer esse Evangelho do Cristo, como foi maravilhoso conhecer essa doutrina espírita. Se eu fosse aqui relatar, que não é o caso, estou aqui para relatar, falar sobre a minha vida, mas se eu fosse discorrer aqui sobre a minha trajetória nesses 30 e poucos anos de espiritismo, daquilo que eu passei, daquilo que eu só consegui superar, graças a essa abençoada doutrina, eu acho que eu ficaria aqui até a noite falando sobre quantas e quantas circunstâncias, coisas que na hora eu não conseguia mesmo precisar, depois olhando para trás, falando, gente, meu Deus, obrigado, obrigado. E eu agradeço todos os dias por isso. Todos os dias eu agradeço. Acordo agradecendo, durmo agradecendo a espiritualidade por esse maravilhoso trabalho que eles têm para conosco. Por eles terem esse cuidado com a gente, como tem com a criancinha que está começando a andar. Esse carinho, esse envolvimento que eles têm conosco. Se nós tivermos um pinguinho de humildade, a gente fala, meu Deus, obrigado, 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 o tempo todo, porque eles nos ajudam o tempo inteiro. Então, esse conhecer é fundamental. Mas aí vem um outro, conhecer para quê? Para quê? Para que você conhece algo? Você tem uma formação na sua vida, aí você vai tendo aquela formação, depois para que você faz aquilo? O que você quer, a essência daquilo que você está buscando. Qual é o propósito? Se este propósito se limita à vida terrena, simboliza que você precisa refazer a sua jornada, a sua caminhada. Peregrina da Paz, uma mulher extraordinária que pregou a paz caminhando, que Mileco, saudoso Antônio Luiz Mileco, escreveu 12 passos, uma paz interior. Peregrina da Paz diz, tudo que excede o necessário torna-se uma carga. Então, quantas vezes até o conhecimento vira uma carga? Porque a pessoa faz uma formação porque quer ganhar dinheiro, aí já está na casa espírita, está no grupo mediúnico, a vida dela está redonda, a coisa está conformada, ela não é rica, mas graças a Deus tem que pode. Aí começa a inventar depois de velho, vou fazer uma formação, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí começa a se afastar da casa espírita. E depois nem vai botar aquilo em prática. Aí você tem ali na sala mediúnica, você pode ser médico, você pode ser psicólogo como esclarecedor. Ou seja, você tem funções que só você poderá realizar. Assim como o médico, só ele pode realizar aquela função. Você não adianta pegar um médico lá e falar, vem aqui para a sala mediúnica que hoje eu não vou poder dar meu plantão. O senhor fica aqui no meu lugar. Aí tem a dona Maria, senhorinha simples, analfabeta, mas é a médium de incorporação. É ela que traz o espírito que está 100, 200, 300 anos sofrendo para passar por uma cirurgia espiritual através do seu magnetismo, do esclarecimento, viabilizando a espiritualidade de fazer o resto. Mas eu diminuo essa atividade grandiosa. Por quê? Porque eu não sei o para quê. Então eu preciso saber para que eu quero saber, para que eu quero conhecer cada parte do Evangelho. Saber onde está isso, onde está aquilo, capítulo tal, para que eu quero ter todo esse conhecimento. É importante, é muito bacana. Mas se esse conhecimento não servir
para a hora que eu sair aqui na rua, tiver com o meu carro, e aí alguém me deu uma fechada ali, eu respiro fundo e falo, vá com Deus, meu irmão. Ou para, pelo menos, eu jogar cobras e lagartos em cima deles, e lagartos em cima deles, e depois eu parar e falar assim, meu Deus, eu preciso corrigir isso em mim. Que já é um grande passo. Ninguém está aqui apregoando uma perfeição que não é cabível ao espírito do nosso nível. O convite é reforma íntima, transformação moral. Se os espíritos estivessem fazendo um convite dizendo assim, este livro é para você, Carlos Magno, perfeitinho, qual utilidade teria? Então, eu abraço esse livro com carinho. Eu falo assim, eu preciso, meu Deus, muito deste livro. Até os últimos dias da minha vida. Não só ler, não só ouvir palestra, mas para que eu consiga dizer assim, caramba, agora graças a Deus, que coisa boa. Hoje eu segurei, hoje eu venci. E aí eu vou para a próxima, como Alcoólicos Anônimos. Já evitei o primeiro gole da minha arrogância, da minha ignorância. Já sou um marido mais tolerante, já sou um pai mais carinhoso. Então, o Evangelho está, como disse Jesus, estará em vós. Não estará na sua boca, não estará na sua língua, estará em vós. E quem são os espíritos que o Emmanuel e esses mais amigos aqui trazem? Nele se reflete os pensamentos, estou voltando aqui para o Espírito da Verdade, o livro. Nele se reflete os pensamentos daqueles servos menores, de teus servos maiores, aos quais confiaste em círculos mais estreitos de ação, a sublime tarefa de reviver o Espírito de Verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Então, ou seja, ele se reconhece, Eurípides, Emmanuel, como esses espíritos estão num círculo menor que outros, maiores do que eles. E nós teremos a arrogância de dizer que não precisamos mais estudar o Evangelho, porque eu já estudei. Então, essa mensagem é libertadora. Essa mensagem é de uma forma que traz uma esperança para a nossa alma. Porque a gente começa a entender e a gente começa a se apaixonar por essa doutrina. Quando eu falo assim, meu Deus, agora já entendi. Como eu sou paparicado. Como esses espíritos me amam. Como esses espíritos insistem em me ajudar. Em me fazer um ser melhor, um pouquinho melhor. Ainda que nem sempre eu esteja no patamar de correspondência a que eu gostaria de estar. Como comecei a falar, e não estou aqui fazendo uma imagem de humildade, mas de verdade. Quando eu comecei a falar que para mim é uma honra estudar e estar aqui falando de 160 anos do Evangelho. Porque eu sei que falando vai ecoar, vai reverberar na minha mente, em cada atitude minha do dia a dia. E aí eu vou repetir para mim mesmo, Carlos, dessa vez, ouve Jesus. Eu ouvi tua voz, teu olhar me encantou. Essa mensagem linda do Tim e Vanessa, que eu vou me permitir aqui falar mais uma vez desta linda música, que é o que está acontecendo, graças a Deus, no meu ser neste dia de hoje. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, quero ser limpo e ser justo, e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto. Quantas vezes nós choramos
por compreendermos que gostaríamos de ser um pouquinho melhor do que somos. E as dores da alma, deste parto difícil, de parir a nossa própria essência, que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e sair dessa posição de espírito que não sabe para onde ir. E saber onde vou. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Minha dor serenou. Que Jesus serene a dor de todos os nossos corações. Que possamos, de uma vez por toda, ouvir a voz do Mestre Jesus, a nos convidar, mais uma vez, vinde a mim, todos vós. Muita paz. Nós agradecemos ao Carlos. Vamos pedir aos médicos que coloquem seus lugares. Vamos agora novamente voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, abençoe esse momento do passe, Senhor. Ajude a todos nós que aqui estamos, que possamos receber essas energias vindas do Teu coração através dos amigos espirituais e dos médiuns, e que possamos fazer crescer, melhorar e caminhar na Tua direção. Ajude a todos os médiuns, Senhor. Em nome de Deus, em Teu nome, em nome da coluna de espíritos, diretora da nossa sala, damos por iniciado o nosso passe de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, então, aqui está, em Lucas, ele fala, faze isso e viverás. E ele disse, respondeste bem, faze isso e viverás. E Emmanuel, ele vem comentando, falando, que o caso daquele doutor da lei que fez a pergunta para Jesus, perguntando ao mestre, o que ele poderia fazer para conseguir entrar no reino dos céus, para ganhar a vida eterna. Jesus, então, dá uma resposta dizendo, perguntando para ele, o que ele sabe sobre os ensinamentos, o que está na lei. E ele responde corretamente a Jesus. Então Jesus fala para ele, conforme nos diz Emmanuel, porque Jesus conhecia a elevada condição intelectual dele e sabia que ele tinha aqueles conhecimentos na consciência e na mente. Aí então é que Jesus faz, pergunta qual a concepção que ele tem da lei, e a resposta, então, à interrogação, Jesus fala para ele, faz isso e viverás. Então, que ele tem que cumprir com a lei. Essa mensagem, meus irmãos, Emmanuel vem nos advertir que nós, do movimento cristão, evangélicos, e precisamos entender essa palavra, evangélicos, são todos nós que seguimos a Cristo. Emmanuel vem nos dizer, nos convidar à reflexão de que a resposta para os nossos problemas, para as nossas aflições, está em nós mesmos. E toda a prática se resume no amor e na caridade. Que Deus, nosso Pai, possa nos intuir, nos ajudar, agora e sempre. Graças a Deus.
Vamos novamente pensar em Jesus. Senhor Jesus, é com muita alegria em nossos corações que nós voltamos nossos pensamentos para o teu coração amoroso, para te agradecer. Agradecer pela tarde de hoje, pelos ensinamentos que recebemos, pelo passe e pela água fluidificada. Agradecemos, Senhor, o muito que recebemos nesta casa de amor, da espiritualidade, que tanto nos ajuda e nos ampara. Te pedimos também, Senhor, que nos leve para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo. E que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus. Em nome da espiritualidade, do altivo e da espiritualidade, diretora da nossa casa, possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado aí, que alguém capacitado irá atendê-los. Boa tarde a todos.